Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aberto por aqui. O vídeo de hoje será um pouco informal, vou trazer algumas experiências que eu tenho tido na minha vida particular. E vamos lá, eu faço academia em um estabelecimento aproximadamente a pé, a uns 40, 50 minutos da minha casa. E eu sempre vou andando, que já é para engatar na energia, aquela coisa, eu vou fazendo essa caminhadinha, já vou aquecendo o corpo e quando eu retorno de ônibus. Tá, essa primeira parte tem que contextualizar. E por muito tempo eu sempre fui uma pessoa que fazia uma coisa que chega até ser, a gente já vai tirando nosso corpo fora, né? Chega até ser cultural no Brasil, que é a gente vai atravessar no sinal, tem a faixa de pedestre, tem o sinal propriamente dito, e a gente olha, o sinal tá verde para os carros. Aí a gente olha, fala, não tem carro nenhum passando, eu vou passar. E a gente vai fazendo isso. E isso se constituiu de tal maneira no Brasil, assim, de maneira tão forte, tão arraigada, que aquele que não faz isso é inclusive tido como um bobo, né? Quase que como um tolo, um idiota, né? Porque, olha, o carro não tá vindo, você vai ficar aí, você vai ficar para trás, 2 beijos, 2 abraços. E lide com isso. E por muito tempo eu também, né, brasileira, aquela coisa feia, jogar na conta do Brasil, mas eu vou jogar. Né? Mas que realmente isso é uma questão muito cultural nossa aqui. Eu sempre acelerava o passo também, né, ansiedade, mas não, gente, tem mais que fazer, tenho mais que fazer, né, mas é aquele velho ditado, né, é melhor perder 1 minuto da sua vida do que a sua vida em 1 minuto, né. E o que tem acontecido? Já faz um tempo que eu admiro muito, tenho uma personalidade que se destacou muito no período eleitoral anos atrás, ele já morreu, ele levantou muitas polêmicas pela sua personalidade, pela sua pessoa que ele era. E posso até citá-lo aqui, o doutor Enéas Carneiro, e uma das coisas que ele mais falava era que o seguinte, da importância da gente seguir regra e de como no nosso país as coisas a desordem foi atingindo uma proporção tão acentuada, mas tão acentuada que não se respeita mais nada. Onde já se viu pessoas que estão concorrendo, por exemplo, à presidência de um país, o maior cargo, né, de gestão a se aspirar do ponto de vista nacional, federal e tudo mais, né, um líder político de ordem nacional, um presidente, o cara que deveria ser o maior exemplo de ordem, de educação, de cordialidade e por aí vai, onde já se viu essa própria entidade não dar exemplos contrários àquilo que o cargo exigirá, que é comprometimento e disciplina. Né? A vida, ela requer a disciplina, principalmente os cargos políticos. Então a gente foi normalizando determinados comportamentos e determinadas condutas aqui, falando propriamente do Brasil, de tal modo, de tal maneira, que a gente não respeita mais nada. E o doutor Enéas Carneiro, ele foi um dos poucos que eu vi, aliás, acho que o único que eu vi, que falava disso com esse rigor, com essa exigência. Então, ele era tido como um idiota, porque ele respeitava rigorosamente, estritamente, o fato de que cada um tem que ter o seu tempo para falar. Se eu tenho direito a 2 minutos de fala, é 2 minutos. Se eu posso falar 14 segundos, eu vou falar 14 segundos. Então, uma coisa que acontecia muito era, dava o tempo de fala dele, ele parava de falar. E o candidato que estava debatendo com ele continuava a falar, demonstrando assim que ele não tinha o mínimo, que era a educação, que era o respeito ao próximo para gerir. Um cara que é incapaz de respeitar uma regra básica de, olha, você tem direito a falar por tanto tempo, como é que terá competência suficiente para gerir o que quer que seja? Porque tudo começa no respeito. A gente acha que coisas como essa são pequeninas,
Mas a gente começa a observar, quando você começa a se abrir para entender como funciona o universo infinito, você começa a perceber que tudo tem regra, que tudo tem lei, que tudo tem uma ordem, e toda regra, e toda lei, e toda ordem deve ser seguida sim, porque existe uma gestão que é única, existe um reinado que é único, que é de Deus. E existe a lei e a autoridade divina. E se você não concorda com ela, de maneira alguma, Deus irá te sujeitar a isso. Mas acontece que, se você não quer seguir a cartilha de Deus, que é a cartilha da lei, da ordem, da disciplina e do amor, o amor ele é disciplinado. O amor ele é constante. Não é não tem isso. Só que só existe aqui, nesses mundos primitivos, de humanidades primitivas e atrasadas que escarram na boca do Altíssimo a todo tempo, querem vestir uma pompa de que eu posso falar, eu quero falar, mas o básico o cara não faz e quer vir munido de uma moral ilusória fictícia que ele criou na cabeça dele, e o cara quer vir cheio de autoridade, pregar o respeito, pegar a lei, mas ele é incapaz de respeitar o tempo de fala. Parece que isso é bobo, gente, mas isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Isso alcança níveis de profundidade e entendimento bem grandes, né? Grandiosos. Então, veja, o que isso tem a ver com a minha ida à academia? Vamos esmiuçar, vamos destrinchar isso um pouco. Eu, nessa minha conduta de a vida inteira, o sinal tá verde pro carro, mas eu vou passar. Acompanhando muitos vídeos do Dr. Enéas falando da questão da lei, da ordem, lendo um livro espiritual que é de um guardião, né, um Exu, não lembro agora, sempre esqueço o nome desse livro, de um guardião que falava que numa conversa com um outro Exu, falava assim que a ordem existe para ser seguida. Toda ordem existe para ser seguida. Agora, o pedido você aceita se você quiser ou não. Isso é muito interessante. Então, essa questão da disciplina, essa questão do respeito à ordem estabelecida por um governo superior, por uma autoridade ou por um grupo, né? Por um comitê, né, que está ali organizando e gerindo aquele planeta, ou aquele bairro, ou aquela cidade, ou aquele país, ou aquele cosmos, ou 2 ou 3 ou mais cosmos, precisa haver essa lei, precisa haver essa ordem, né? Porque se você não é fiel no pouco, você não será fiel no muito. Isso é simples, isso é objetivo, mas às vezes a gente ainda não entende. Como é que você espera que Deus, por exemplo, te dê um carro melhor, te dê uma casa melhor, se a casa que você tem, se o carro que você tem, ele vive tal como um lixão, né? Tal como um lixão aberto ou fechado, sendo que ali você vive tal como um rato, uma barata, imerso no meio do lixo, da bagunça, da imundície, e você acha isso normal. Então a gente tem que entender que determinadas coisas que existem, determinadas cobranças que se faz dentro das famílias e dentro dos estados, elas correspondem, elas são reflexos de leis universais. E que se você não entende o básico naquilo que é particular seu, na sua vida privada, você não vai ser capaz de entender o que acontece no macro. Que se o micro, que é uma coisa, gente, não joga papel na rua, você faz isso dentro da sua casa, sendo que o planeta é a casa de todo mundo. Então, sim, você faz isso na sua casa, porque você é uma pessoa imunda, você é uma pessoa porca, você é uma pessoa nojenta, você acha aceitável você estar num ambiente que é público, também é seu, mas não só seu, para você é tolerável tratar uma casa que é coletiva como um lixão, né? É só reflexo da imundície que tem dentro de você. É só reflexo do tanto que você se odeia, do tanto que você é podre, porco, imundo, um rato rastejante, uma cobra rastejante. Porque uma pessoa que se ama, uma pessoa que se dá minimamente o valor, ela sabe que não, eu não quero viver no meio do lixo, no meio da imundície. Não, se existe ali os lixos públicos pra gente colocar o nosso lixinho, eu vou colocar. Ah, o lixo público tá cheio.
Pô, então alternativa, guardo e quando encontrar um lixo vazio eu jogo fora. Ou, por exemplo, que se observa, né, em determinados ambientes, pô, o lixo tá cheio, então eu não vou ficar jogando em qualquer lugar na rua, não. Eu vou colocar no chão, mais perto do lixo, e quando vier, né, o caminhão, quando vier a coleta, eles vão pegar. Tá ali, né, tá ali posto na mesma região, no mesmo local do lixo, mesmo que esteja no chão, mas está ali pertinho, não está assim jogado, porque eu me amo, eu me respeito, eu amo o lugar onde eu vivo, e mesmo que eu não ame o lugar onde eu vivo, eu não vou tornar o lugar onde eu vivo pior do que ele já é, eu vou sempre ter uma mente progressiva, sempre pensando em ir além, sempre pensando em melhorar o lugar onde eu estou. Eu não quero degradar ainda mais o ambiente onde eu estou, mesmo que esse ambiente já seja por si só um ambiente degradado. Então eu, enquanto pessoa humana, quererei melhorar sempre aquele ambiente, não vou querer piorar aquele ambiente, né? Porque isso é uma prova, isso é um atestado de ódio. Isso é um atestado, eu sou um rato, uma coisa imunda. É isso que eu sou e é isso que todo mundo aqui é. Então, quando você está dentro de um ambiente público e você pega o teu lixo e você joga na rua de qualquer jeito, o que você está falando? Eu sou um imundo, um ser rastejante, todo mundo que está aqui é como eu. Que a gente gosta dessa imundície. A gente gosta de viver que nem um ser rasteiro, imundo, cobra rastejante, um rato peçonhento. É isso que a gente gosta, é isso que está falando. O ser humano é isso. É isso que a gente é aqui no Brasil. A gente é essa coisa imunda. É isso que vocês estão falando. Aí vem o turista, fica horrorizado, fala, nossa, mas isso aqui é o que? É um lixão? Esse país é um lixão? É isso que é? Né? O planeta já é visto assim, só que tem lugares no mundo, aqui no planeta Terra, que as pessoas têm, pelo menos, é uma humanidade com todas as paixões e vaidades tais quais a gente tem aqui no Brasil, né? Só que pelo menos o senso de gente, pelo menos o mínimo de decência, o mínimo de higiene, o mínimo de autovalorização, o mínimo de respeito coletivo a gente vai exercitar. Então aqui nesse país, existem países no mundo que não existe você ir na rua sem encontrar o chão sujo. Até mesmo no Brasil, existem localidades no Brasil, né? Não é uma coisa só fora do Brasil, a gente também tem que ter esse entendimento. Mesmo em cidades aqui no Brasil, existem lugares que não é comum você ver sujeira no chão. Você pode ver uma coisa ou outra, mas não é comum. Não é comum, né? Mas eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo capital. Então, eu vejo coisas que me estarrecem frequentemente. Então, tendo acesso a esse conhecimento que esse guardião descreve no livro da importância da ordem, não existe, o mundo não existiria sem ordem, não existe. O próprio caos é um movimento para a ordem acontecer, não existe nada fora da ordem, tudo é organizado, o próprio caos acontece com a ordem. A ordem é uma premissa da existência. Então não existe você querer desrespeitar ou desobedecer uma ordem, porque conforme você vai fazendo isso, você vai gerando vários processos autodestrutivos. E no final de tudo dessa desordem totalmente descompensada da própria mente humana, do próprio indivíduo humano, no final você acaba destruindo um mundo. Porque começa assim, você querendo impor o que você acha que é certo. Só que quem é você para achar ou deixar de achar alguma coisa? Se você puder, você pode você até pode, mas você querer convencer a maioria de que o que você entende é lei, você querer entuchar isso goela abaixo das pessoas que, não, eu não concordo com isso, eu vou jogar o lixo onde eu quiser, eu vou atravessar o sinal a hora que eu quiser, entendeu? Tô no meio de um debate para competir ao cargo mais alto de gestão de um país e eu vou atravessar a fala do cara mesmo. Cara, se tu não respeita quem é do teu país, se você não respeita quem é teu igual, você vai respeitar o outro presidente do outro país? Como é que vai ter fraternidade entre as nações se o mínimo que é o respeito à fala, que é a cordialidade, eu não preciso gostar de você para saber que naquele instante em que você está professando a sua visão de mundo, você deve ser respeitado. Eu não preciso te adorar para isso. Eu vou fazer isso porque quando eu estiver professando aquilo que eu concebo como real, as minhas visões e perspectivas de mundo, eu quererei igualmente ser respeitado, quererei igualmente ser escutado até o final. Essa que é a grande questão.
Então voltemos à questão da academia. E aí eu comecei, tem um tempo bem recente, comecei também para trabalhar a questão da paciência, temos que cultivar isso, né? E comecei a observar um fenômeno engraçado, né? Eu estava nesse processo, às vezes eu esperava o sinal ficar verde, às vezes eu deixava o mau hábito vencer, mas já tem um tempo que eu estou buscando realmente ser rigorosa na questão de respeito, porque se você não respeitar isso, você não respeitará nada. Se você não é incapaz de respeitar isso, você não respeitará nada. Quantos acidentes têm acontecido? Porque não se respeita a lei do trânsito. A lei exige para assegurar a harmonia do ambiente. Se eu faço da lei qualquer coisa, se eu invalido a lei da minha própria vontade, o outro invalida e segundo a sua própria vontade, cada um seguindo o seu próprio querer, não existe o olhar para o coletivo. E a gente só existe graças ao sentimento, graças à consciência, graças à unidade do que Deus é. Então não existe eu vou impor o que eu acho que é certo, eu vou atravessar mesmo e o cara lá que se estrepe ali na frente. Isso denota a gravidade, a profundidade de quanto essa humanidade, primeiro, se odeia muito e ninguém valoriza ninguém. Eu não ligo pra você mesmo. Tô com um carro, o cara tá andando, veja bem. Eu tô a pé. O sinal fechou pra você e abriu pra mim, que sou pedestre. E independente de qualquer coisa, a prioridade é sempre do pedestre. Isso é muito sério, gente. Parece que isso é bobinho, mas não é bobinho, não. Isso é grave. Isso é grave, gente. E aí, o sinal fechou pro motorista e abriu pro pedestre. O que eu tenho visto agora que eu tô procurando seguir a lei e a ordem, né? A gente começa a entender que tem um porquê das coisas serem como são. Cara, sinal aberto pra mim, o cara me vendo, passando. Caguei se eu te atropelar, querida. Você que lute pra viver. É como se dissesse. Ou o sinal tá verde, aqui é a faixa. Aí o carro deveria estar aqui pro pedestre passar. O carro tá dividindo a faixa de pedestre comigo. E quando eu comecei a observar isso começou a reverberar em mim de um jeito que nunca tinha reverberado antes. Isso é muito sério. Porque isso começa a refletir em toda a gestão pública. Vocês sabem que aqui em São Paulo tem muitos faróis que não funcionam. E não interessa que funcione, porque cada um faz o que quer. Olha como isso é sério. Porque se você vive num país onde as pessoas seguem rigorosamente a lei, respeita tudinho, se existe uma falha no equipamento público que visa assegurar a harmonia local, a harmonia do trânsito, a harmonia da cidade como um farol, por exemplo, que é um item de extremíssima necessidade, de imediato alguém avisaria e o serviço público viria de imediato, porque não, aqui tudo funciona. Se esse farol tá falhando, vai atrapalhar aqui, ali, quando vê, vai estar tudo desarmônico. Porque é assim que funciona. Porque não existe divisão. E aí eu tenho visto ônibus. Gente, observa isso, porque parece que é pequeno, mas não é não. Vocês têm que entender que tudo está encadeado. Então, outro dia que eu vou para academia praticamente de madrugada, eu saio muito cedo, saio 5 da manhã aqui. Então, eu vejo o movimento da madrugada ainda, né, do início da manhã, podemos dizer assim. Cara, eu tenho visto ônibus que estão rodando e passam um sinal. Imagina que tem gente que está saindo de casa contando que vai pegar o ônibus, mas o ônibus não esperou o sinal. Ele fez o horário dele. Ele não tem que fazer o horário dele. Ele tem que fazer o horário que ele tem que seguir. Ele tem que seguir a regra mais que todo mundo. Porque imagina que às vezes eu estou passando mal, não tenho dinheiro para o Uber, preciso pegar o ônibus, preciso ir ao médico. O ônibus que acha que tudo bem atravessar o sinal, ele atravessará o sinal. Eu vou perder o ônibus, que eu não perderia se ele tivesse respeitado a lei, se ele tivesse respeitado a ordem. E aí, às vezes, eu acabo tendo um ataque tão grande que isso pode me custar alguma coisa.
Pode ser que não me custe a vida, mas pode custar a sanidade do meu sistema, do meu organismo. Porque se eu tivesse conseguido pegar o ônibus a tempo, eu seria atendido mais rápido e as coisas fluiriam melhor. E essa questão dessa desordem, essa questão desse desrespeito coletivo, esse ódio, essa repulsa mútua que a humanidade desse planeta sente um para com o outro e consigo em primeiro lugar, isso é tão sério que isso se estende para o quê? Para os hospitais propriamente. Gente, como que vocês podem achar razoável, como vocês podem achar pertinente, como vocês podem achar tolerável eu ir ao médico? O médico que é público deveria ser excelente, porque o médico público não é de graça. O médico público está sendo pago por todos nós, quem usa e quem não usa. Deveria ser padrão, referência de atendimento. E o médico, o enfermeiro, acham que eles atendem o horário que eles quiserem. Não faz a recepção andar. E aí maltrata o doente que já está ali, já está doente, já está enfermo, né? Nem vou agregar tanto a visão espiritual. Vou agregar a visão espiritual. Pô, se o cara está manifestando uma doença no físico, é porque a mente dele está mal. O espírito dele está doente em primeiro plano. Ele precisa mais do que qualquer um ser bem tratado. Ser tratado com amor, ser tratado com carinho. E aí você vai ao médico público, você toma um chá de cadeira. E você quer falar alguma coisa, o médico quer discutir com você de igual para igual, sendo que ele tá errado, sendo que ele tá coçando a bunda muitas vezes. São todos? Não, não são todos não. Tem muito médico que faz as coisas acontecerem dentro daquilo que ele pode. Porque tem muitos médicos, muitos profissionais em determinados ambientes, isso também é uma realidade, que só não entregam o melhor para a população porque eles não têm o respaldo do governo. Por quê? Porque o governo pegou o dinheiro que a gente pagou dos altíssimos impostos que pagamos no Brasil, colocou na cuequinha dele para ele tomar uma champanhota caríssima, extremamente cara, com ele, com um bando dos outros criminosos cósmicos, porque um político que desvia a verba pública para o seu bel prazer, ele é um criminoso cósmico, ele é responsável pelo genocídio da população em níveis assustadores. Se esse cara soubesse para onde ele vai quando desencarnar, ele certamente não faria o que ele não faria um terço. Todo mundo se converteria a cristão. Não cristão como se convencionou dizer, essa coisa distorcida do cristianismo, mas se tornaria um verdadeiro cristão, um Cristo encarnado. Ele se daria ao máximo de si para fazer com que a gestão, que é responsabilidade dele, que ele se candidatou, que as pessoas confiaram nele para gerir determinado setor da sociedade, ele daria o máximo de si para oferecer o melhor dele, né? Então, isso é muito sério. Começa eu atravessando o sinal, veja isso. Então, observe que é muito bizarro, porque eu tenho começado a prestar atenção em coisas que eu nunca prestei. Então, o pedestre não respeita o motorista. Tá verde pro motorista. E o pedestre fala, ele não tá louco, ele tá me vendo, né? E o pedestre passa. E o motorista se sente no direito de tratar. Mas você sabe qual que é a realidade? O mesmo pedestre que não respeita o sinal para o motorista é o mesmo motorista que não respeita o sinal para o pedestre. São pessoas que estão brigando entre si. E engraçado, ele enquanto pedestre, se o carro passa por ele, ele xinga. Pô, cara, sei que é, lá, né? Vai, xinga o cara de tudo que é nome. Aí quando ele tá como motorista e o pedestre passa e a prioridade por lei é do pedestre sim, o pedestre passa, mesmo que esteja no seu direito, o motorista vai xingar. Pô, que sei que é, lá. E aí começa a magia negra de um, magia negra pro outro, um fazendo magia negra pro outro, entende? E aí assim se perpetua a degradação moral e de consciência dessa humanidade, desse mundo. Assim, a gente continua sustentando os pilares da desgraça da humanidade, porque começa em coisas pequenas. Não se iluda, meu amigo, não se iluda. Se você é incapaz de respeitar uma regra básica quanto espere o sinal do trânsito, aguarde seu momento de passar. Se você é incapaz de respeitar isso, existem regras muito maiores, como a honestidade dentro da faculdade. Pô, cara, eu vou chegar na segunda aula, coloca meu nome lá pra mim. Tem gente que acha isso aceitável. Tem gente que acha isso tolerável.
Tá infringindo aí não sei quantas leis. Entende? Todo mundo. E essa mesma população que tem várias crises várias crises éticas e morais no que se refere à conduta humana, à conduta do cidadão enquanto cidadão, é essa mesma sociedade que quer achincalhar o político fulano que roubou. Entende? É a mesma sociedade que quer apontar o político X e quer apontar o político J. Só que a verdade é que vocês têm os políticos que vocês merecem. Porque esses políticos são emergentes dessa sociedade. E os pouquíssimos políticos que existirão e tal, que estavam na corrente disso, eles foram ridicularizados. Porque eles eram corretos demais. Porque você é certinho demais. Porque nesse mundo aqui, ser correto, agir de maneira correta, agir de maneira ética, respeitosa, é ser burro, é ser bobo, é ser uma vergonha, é ser uma chacota. É o cenário do... É você pedir para ser escarnecido. Né? Você pedir para ser escarnecido. Nesse mundo aqui, você oferecer um prato de comida para quem precisa vira um evento, coisa tosca, gente. Vira um... Pô, legal que eu te inspirei, eu te toquei com a minha atitude, mas você tá emocionado que eu dei um pão pra alguém? Desculpa, isso é ridículo, gente. Isso beira a tosquice. Você se comover com um cara que tá dando comida é o mínimo, gente. Não pode ser um evento. Não pode ser um evento, isso não pode ser algo extraordinário, porque não é. É o mínimo que você tem que fazer, é isso, gente. É o mínimo que você tem que fazer, é isso, gente. Não tem que ser romântico. E por que não existe quando tem? A gente fica, oh, meu Deus, ele é tão bom. Aí você começa a idolatrar espíritos, que é o que os espíritos superiores têm aflição. Você quer dar aflição em um espírito superior, ajoelha para ele. Pareceu o espírito de autismo. Ai, meu Deus! Você vai ver ele aflitir. Você vai ver assim, pelo amor de Deus, para com isso. Entendeu? Ele vai ficar horrorizado. Porque vocês não conseguem entender isso. Gente, trabalha esse discernimento, porque tem coisa... Conforme você vai estudando e você vai se trabalhando, você começa a entender o que os espíritos falam, que existem coisas que você não consegue passar em palavras, porque realmente o nosso vocabulário é limitado mesmo. E a gente usa mais de uma palavra para significar, a gente usa uma mesma palavra, aliás, para significados diversos. E dificulta muito. Eu gostaria muito que vocês alcançassem o quanto isso é tosco. Pô, então tu tá dizendo que o fulano de tal que fez muita caridade, ele é uma pessoa tosca? De maneira nenhuma, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu tô falando que é tosco você se comover nesse nível por conta daquilo. Eu tô dizendo assim, tenta alcançar, é claro que é bonito e você vai se comover, eu me comovo muito com tudo bonito que eu vejo. Eu tô falando de você ver alguém fazendo uma bondade e você fica, ai meu Deus, gente, que bondade! Ó, pra você ver como a gente é doente nesse mundo, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Os espíritos têm dito, o planeta de vocês não é parâmetro de evolução. Como é que você se envaidecerá com o fato de você ter aí a sua mediunidade, ter aí o seu dom da fala, ter aí, enfim, sei lá, qualquer coisa que te dê um status nesse mundo, como é que você... naquilo que se refere à moral. Como é que você se envaidecerá sendo que o planeta Terra não é parâmetro de moral? Os espíritos têm dito recorrentemente, meus irmãos, se você pega o espírito mais evoluído que pisou na Terra, coloca eles em um planeta como Vênus, por exemplo, ele será como se fosse um macaco ali. Você entende isso? Entende? Não significa que ele não é, ele é muito evoluído. Mas é o que os espíritos nos dizem. Você é o que você é no local onde você está. Você é o que você é onde você está. E é bom você ter isso em mente. Porque muitas pessoas começam nesse processo
de procurar essa evolução. E se você entender com profundidade, a busca da evolução é o processo de você desromantizar, você ser decente. O que é evoluir? Você vai desromantizar você ser decente. Você vai parar de achar que é algo extraordinário. Porque é algo trivial, é a base, é algo que todo mundo deveria ser. E por que você entende que é algo trivial, é básico, que todo mundo deveria ser e ter? Você começa a falar, gente, não é possível, isso é o básico. Para você ser título de ser humano é o básico, eu não tenho nem isso, então eu sou o quê? Um bicho? Você é um bicho. A maioria de nós. Quase todos nós, bicho, estamos aqui alcançando a humanidade. Ainda não alcançamos a verdadeira humanidade, a verdadeira humanidade, a verdadeira espiritualidade. Nem quem é super espiritualizado é espiritualizado. Ó, para você ver como as coisas nessa humanidade estão distorcidas. É isso que eu quero dizer. Então, por favor, se você está vendo uma pessoa que faz um trabalho bacana, estou dizendo que não pode achar bonito, pelo amor de Deus, ache bonito, não é que ache, é bonito, mas é o mínimo, gente, é isso que eu estou falando, é o mínimo, é um semelhante seu, não devia ser considerado uma coisa incrível. Meu Deus, se você pode fazer algo por alguém, faça. Se você pode ser melhor, seja. Se você pode comer menos alguma coisa para que alguém que está chegando da rua cansado na sua casa coma, faça. E isso deve ser algo extraordinário. Você tem que ser agradecido por isso. É claro que conforme a gente vai se humanizando, a gente vai, né, se tornando mais sensível. Você fala, pô, obrigada, é bacana. Eu estou dizendo assim, você que faz essa bondade, você não deve esperar receber algo. Porque quando você espera receber algo, o que você está dizendo na entrelinha? Que para você isso é extraordinário. Na sua cabeça isso é extraordinário. E que porque é extraordinário você deveria receber o reconhecimento. Mas se você deixa de romantizar a decência, a humanidade enquanto humanidade, que é o que estamos alcançando, buscando alcançar todos aqui, quando você para de romantizar isso, você para de acreditar que você merece um reconhecimento por isso. Porque você começa a achar, eu tô sendo reconhecido. Você tá chorando porque eu te tratei com amor? Deixa eu ver se é isso? Amiga, leva pra terapia isso daí. Você começa a achar as coisas meio absurdas. Você fala assim, cara, o cara tá chorando porque eu fui simpático com ele. Você vai chorar, você tá emocionado porque eu te tratei com amor. Mas isso não deveria ser o natural? Isso não deveria ser sempre? Ah, porque o político fulano movimentou céus e mundos e fez o país YX, pô, dar uma guinada. Excelente. É isso aí, tem que ser. Eu não estou dizendo que não tem o seu valor, é claro que tem o seu valor. Muito. O que eu estou dizendo é que a gente tem que cuidar para não começar a idolatrar o cara. Pois isso é uma responsabilidade. É o cara que... Ninguém serve tanto quanto um líder, quanto um líder político, planetário. Claro que é extraordinário, claro que é incrível. Estou dizendo assim, a gente tem que cuidar para a gente não cair em processos de adoração. Eu vou admirar esse cara. Eu vou admirar esse cara e admirarei tanto que eu quererei algum dia chegar no nível dele. Não que eu quero sê-lo, não quero ser ele, não. Eu quero chegar no nível dele, sendo eu. Como serei eu nesse nível? Porque eu sou eu e ele é ele. E a gente não pode ter idolatria. Idolatria é só com Deus. E, aliás, nem com ele também não quer ser idolatrado. Mas até, eu tô dizendo assim, mas se for para idolatrar alguma coisa, que se idolatre a Deus. Com a cabeça boa, com a cabeça no lugar. Ué, mas uma idolatria com a cabeça boa, com a cabeça no lugar, não é idolatria, não. Não, a idolatria com a cabeça boa no lugar não é idolatria, é só o amor mesmo. O amor com a cabeça boa, a cabeça no lugar. Porque a idolatria é uma descompensação. É uma descompensação de um sentimento que cega, que faz você cometer equívocos. Deus que é Deus não quer ser idolatrado. Deus que é Deus não espera que tenhamos nele uma fé cega. Deus que é Deus espera que tenhamos uma fé nele, uma confiança e uma consciência de que ele é o que ele é, em nós e fora de nós, aquela coisa toda bonita. Ele quer que a gente tenha todo esse entendimento de maneira racional aqui, um racional aqui. Entendeu?
Ele mesmo nos coloca em determinadas provações para ver se a gente ainda tem a nossa individualidade. Porque uma coisa é você ser obediente, devemos sempre ser obediente. Outra coisa é você se tornar um fantoche, é você se tornar um títere. Entende a diferença? É você inibir todo o seu querer. Não é isso que Deus espera. Uma coisa é você estar a serviço de Deus, no exercício da sua obediência a Deus. E é claro, Ele certamente pedirá coisas que você eventualmente não quer fazer, mas porque você confia nele, você fará. Isso é uma coisa. Outra coisa é você... Entende? Então até mesmo Deus, às vezes, te sugerirá coisas ou te pedirá coisas que você, na verdade, estará passando por uma aprovaçãozinha, que é, filho, você tem o direito de, entende? De às vezes você não quer fazer. Isso é uma coisa mais complexa de entendimento, entende? Então, meus queridinhos, minhas queridinhas, me encaminhando para o final, o que fica de tudo isso? Naquilo que vocês podem ser cidadãos melhores, naquilo que vocês podem ser espíritos mais equilibrados, com a cabeça melhorzinha, sejam. E trabalhe para que você deixe de julgar, ser decente, ser uma boa pessoa. Trabalhe para que você deixe de achar isso uma grande coisa. Claro que é maravilhoso. Existem espíritos aí que são tão bons que você fica, meu Deus, não é possível que existe um ser desse jeito. Isso que é ser generoso de verdade, nossa, eu preciso crescer muito. Nossa, eu não sou, nem sei o que eu sou. Pra lá do primata. Entende? Existe, você vai ficar tal. Mas veja, esses caras que são esses caras, eles alcançaram um entendimento tão grande. Eles já não romantizam isso. E por que eles não romantizam isso e sabe que você pode igual a ele e mais que ele e torce para que você o supere? Ele não vai ter essa visão por você. Ele vai te admirar nas suas coisas, mas ele não quer esse olhar desequilibrado. Porque entenda que quando você romantiza esse tipo de coisa, você está exercitando um certo desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele vai moldando, vai modulando o seu sentimento e as suas visões e o seu comportamento de maneira igualmente desequilibrada. Então, às vezes, você está diante de um espírito super evoluído, super, nossa, nota 1000 esse cara, sensacionalzão de tudo. Sensacionalzão de tudo. Só que você está tão desequilibrado, você não entende como desequilíbrio, porque você, na verdade, não sabe a diferença do fanatismo para uma admiração saudável. Você não sabe, na verdade, qual que é a diferença de eu ser um louco fanático, apaixonado por alguém e eu amar alguém. Você não entende essa diferença. E aí você vai ver um cara extraordinariamente evoluído, muito mais, trilhões de vezes mais evoluídos que Jesus, por exemplo, e você vai começar a cultuar por ele, você vai virar uma chave na sua mente que está moldulada a esse desequilíbrio e você vai emanar para eles determinadas energias e fará dele ideias que não são reais. Você esperará dele coisas que não cabe a ele fazer, mesmo que ele possa. Mesmo que ele possa. Porque um cara que é trilhões de vezes mais evoluído que Jesus, e esse cara existe, milhares dele, não sei quintilhões deles no cosmos infinito, existe de números inumeráveis, entendeu? Infinitos, existe a beça, entende? Então você na verdade estará violentando esse cara. O seu desequilíbrio, que você acha que é uma admiração, na verdade é um desequilíbrio, na verdade até muitas vezes esse fanatismo é tão bizarro que você acha que você está admirando, mas você está querendo aquilo para você. Você está querendo ocupar o lugar dele. Ó, pra você ver, as coisas vão sendo subvertidas de tal maneira na sua mente, no seu íntimo, que você não consegue mais discernir. E você estará violentando o cara. Você estará sendo agressivo com o cara no seu pensamento em relação a ele. E por mais que ele te ame, por mais que ele entenda que você está no seu momento primitivo de ser, para ele, fará mal para ele estar em contato contigo. Entende? Se bem que um cara desse já não faz mal, ele já está numa outra. Mas entendam o que eu quero dizer. Porque de fato existem espíritos que são muito elevados, mas em contato com a gente, o nosso hálito mental é tão tóxico, é tão cancerígeno, que em contato com esses espíritos faz mal a eles. Os agride de tal maneira que eles não, mesmo que eles quisessem, mesmo que ele não, eu quero ficar perto dessa ciclana, mesmo que ele queira,
Ele não poderá. Ou, para poder, ele terá que estar envolto em um campo de proteção, porque senão não será possível para ele ter contato conosco, por mais que ame. E amam muito certamente, amam a todos nós, de um jeito que a gente não compreende, um jeito incompreensível para todos nós. Isso é muito sério, isso é seríssimo, isso não é algo para se brincar, isso não é algo para se satirizar. Então, observe isso, porque o natural no mundo, o natural é o amor é a origem de tudo, é a base de tudo, é o princípio de tudo. Então é o princípio, o natural é esse, o anormal é a agressividade. Dá para entender isso? Então, se o normal é ser gentil, isso é o básico, e pra mim eu não sou essa pessoa, eu tenho que rever os meus conceitos um pouquinho, tenho que rever bastante, tenho que rever muito esses conceitos, que isso é sério. Porque se eu não consigo enxergar que na verdade o normal é o cara ser ético, que o normal é o cara ser decente, o normal é o cara ser correto, o normal é você respeitar as leis, é respeitar o sinal, respeitar o direito de falar de cada um. Se eu não consigo entender isso, quando aparece alguém que é tudo isso, que é normal, com a cabeça melhorzinha que a nossa, ou de fato muito superior à nossa, quando aparece um cara desse, ou mais de um cara, muitos caras, inúmeros caras, né, que esses caras podem ser mulheres também, quando aparece uma pessoa como essa, você vai cair em processo de fanatismo. Você vai cair em processo de profundo desequilíbrio em relação a ele. E aí você o idolatrará, o colocará em um pedestal que não convém. E esse cara, por mais elevado que seja, ele é humano. Ele é um ser humano, por mais elevado que ele seja. Entende? E pode ser que porque você criou ideias na sua cabeça do jeito que ele deveria ser ou deixar de ser, por ele ser muito amoroso, muito sensacional, muito incrível, e você o perceberá às vezes agindo um pouco diferente, né? Por muitos motivos esse diferente pode estar atrelado a muitas coisas. Primeiro, você não é saudável, ele é. Então tem coisas que você reconhecerá como errado que na verdade não são errado, ele está sendo ele, natural dele. Ele está sendo ele natural de maneira saudável. Inclusive quando ele repele alguma coisa que não é normal para ele. Inclusive quando ele se expressa e sinaliza para você que determinadas coisas não estão caminhando bem. Que você, cara, isso aí não tá legal. E aí você vai se frustrar. Você vai falar, nossa, como é que pode fulano ser amorzinho e tá agora falando pra mim isso, tá me ofendendo, me agredindo. E aí você vai começar a se sentir ofendido. Porque você tá aí, sei lá, idealizou algo na sua cabeça que foge completamente à real realidade, à verdadeira realidade das coisas. Você começará a dar idolatria, você começará a alimentar por ele um ódio por ele muito grande. Ou não, você não vai começar a odiá-lo se ele porventura sair daquilo que você acha que ele deveria ser. Ou não, pode acontecer o contrário. Você vai entrar em um processo de idolatria tão problemático com esse cara, tão doentio, que você, não, esse cara, ele é Deus, não é nem que Deus é ele, Deus é ele. Você vai estar tão louco relacionado a isso, e o cara é amor. Você que não é muito, você também é, mas tem que trabalhar mais para ser mais. Mas o cara já manifestou, você tem isso em estágio potencial. É algo que pode desabrochar e certamente desabrochará. Mas ainda está, no seu caso, está mais estado potencial adormecido. Você tem que se recobrar disso, tomar posse dessa consciência divina. O cara já tomou, o cara já é. Você está trabalhando para ser. É isso que eu tô falando. E pode acontecer, você tá tão louco, tão fanático relacionado àquilo que você tá vendo, tão... Nossa, tão assim, que vai ter gente que não vai ver isso no cara. Entendeu? Pela distância da pessoa de Deus. Muito grande. Muito, muito grande. E o cara vai falar, não, eu acho que ele é um charlatão, eu acho que ele é um isso, eu acho que não é aquilo. E sabe o que vai acontecer na sua idolatria? Na sua idolatria que ele é o próprio Deus e não fale de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar ódio do outro, do seu irmão, que não concorda com você, que não tem essa perspectiva.
E o cara, vou dizer, pode estar errado, tá errado. Porque o cara realmente é ali um manifestador, é mesmo, tem aquela luz. O cara é o novo Messias, podemos dizer assim. E o cara não concorda que ele é. É um direito que o cara tem. E aí você tá numa idolatria, num fanatismo tão louco, que vem o cara que discorda de você, você vai querer partir pra cima do cara. Você vai querer impor coisas pro cara. Você vai querer ser impositivo, você vai querer abrir a goela do cara, você vai aceitar sim, que ele é o novo Messias, é isso aí, E você vai começar a entrar em processos de desequilíbrio tão grande, o que você fez? Você acabou de abrir um canal. Canal de quê? De sintonia com as trevas. Entende? Então, até mesmo quando a gente enxerga Deus em alguém, e devemos enxergar Deus em todo mundo, em todos devemos enxergar a Deus, até mesmo no pior demônio a gente deve conseguir fazê-lo, mesmo que ele esteja totalmente distante. Porque se você não consegue enxergar, você não vai conseguir, entendeu? Se relacionar com ele da melhor maneira. Você não vai conseguir repelir aquela pessoa sem ter ódio. Você terá ódio da pessoa. Você não tem que ter ódio, mesmo que seja o pior demônio. Você não tem que ter ódio de ninguém. Mas você não vai ser trouxa, porque o cara é o pior demônio. Mas você não pode ter ódio. Você tem que ter compreensão. Você tem que separar uma coisa da outra. Mesmo que você seja muito duro com ele. Porque ele é o pior demônio. Você não pode, ai miau, miau. Vai miar pro pior demônio pra você ver o que vai acontecer com você. Mia bastante. Mia pra você ver só o que vai acontecer com você. Você vai tomar um bote. Então você vai ter que ter uma postura. Você vai ter que impor ali a voz de um jeito que normalmente você não usa. Porque você tá falando com o pior demônio. Mas mesmo que você esteja impondo uma voz, uma postura, no seu coração e na sua emanação, você sabe que você ama. E você vai impor uma voz, uma postura que de coração para você será até difícil. Porque no seu coração você não gostaria de agir assim. Mas você age assim porque você sabe que é o pior demônio. Você precisará agir assim. Para ele não te abusar de você. Pra ele não te ridicularizar, porque sabe que você tá procurando evoluir, sabe que você não quer falhar, sabe que você não quer se exaltar. E aí ele vai te provocar pra você se exaltar. E aí você se exaltou, ele vai falar, aí, tá vendo? Você se exaltou, tá vendo como que você não tem evolução, tá vendo como que você nunca vai chegar lá, tá vendo como você é um trouxa. É isso que eles vão fazer. Porque essa galera das trevas, eles jogam sujo. Eles não jogam pra perder. Eles são maus, né? De fato é isso. De fato é isso. Entende? Então, não dá pra você falar com o pior demônio do jeito que você vai falar com o melhor dos anjos. Não tem como. Não tem como. Então, que fica disso? Não romantiremos, não vamos romantizar, fiquei na dúvida agora, não vamos romantizar aquilo que deveria ser natural, o natural. Não estou dizendo que não devemos apreciar quando presenciamos, porque nesse mundo, quando a gente vê alguém agindo bonito, eu sou nossa, eu estou competindo pro posto de maior chorona. Eu, quando eu vejo algo que me toca, eu choro, tudo, mas é admirando. Você entendeu? Eu olho e fico, pô, que bonito isso, cara. É uma admiração da pessoa tá evoluindo, é diferente. É uma contemplação do processo evolutivo de um irmão, principalmente de pessoas que eu já acompanhei lá atrás e sei o quanto que a pessoa deu um salto. Tô vendo, pô, comove, é de um jeito equilibrado. Não é que, meu Deus, nossa, ele doou um pão, cara! Não, isso não. Mas eu posso olhar aqui e falar, cara, que legal isso. Porque nesse mundo, né? Não tem. Quando tem, não deveria ser um evento, mas acaba sendo. Mas não deveria ser. E não deveria ser também, sabe por quê? Porque quando você faz disso um evento e você considera, pô, aquele cara faz, tira de você a responsabilidade de fazer. Você entendeu? Como você entende que o ciclano é um herói? Você fala, Deus já mandou o herói, não sou eu que tenho que me mexer, né? O herói que faça. Tá errado. Tá errado. Entendeu? Essa também é a gravidade do fanatismo. Porque tira de você o compromisso consigo, de você despertar esse potencial divino manifestado. Tira de você. Você entendeu a gravidade da situação? Tira de você.
Por isso que você não pode romantizar. Porque quando você romantiza, você meio que coloca o cara em um púlpito, em um pedestal, que... Em um pedestal que seria que você deveria colocar o próprio Deus, porque o cara está a serviço do próprio Deus, está em comunhão com o próprio Deus, né? Mas você coloca o cara no pedestal até do próprio Deus, inclusive, que isso não devemos fazer de maneira alguma, por mais evoluído que seja o espírito, ele continua sendo um espírito. E você começa a articular as coisas no seu entendimento sobre ele, de que ele é o cara. Mesmo que o cara diga, vocês também podem. Vocês também podem. Você começa a entrar num processo de autoculpa, porque você começa a falar assim, não posso, é só você que pode. É só você que pode. Não, mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí você começa a colapsar, o Jesus fala, colapsar a função de onda. Você começa a energia de que eu posso, eu quero, eu vou. Você está movimentando a energia de movimento, de fato. É isso. Para que as coisas aconteçam na sua mente, no seu espírito, no seu corpo, no seu entorno. Quando eu coloco a energia da dúvida, que é uma energia de paralisação, ele vai colapsar esse movimento. Ele vai romper, ele vai abortar esse movimento. Então, você olha para aquele cara, você enxerga ele como o próprio Deus, você enxerga e ninguém chegará ao lugar de Deus, e você enxerga o cara que não é Deus, que é filho de Deus, muito, muito evoluído, mas não é filho de Deus. E você começa a achar que você não pode. E você começa a achar, inclusive, que é herégico da sua parte pretender chegar naquela evolução. Você acha que não posso pretender isso, cara. Não posso, é o lugar só do José. Realmente, o lugar do José é do José. Mas o nível da evolução é para todos. Ué, se não fosse assim, por que então existem tantos, não sei quantos infinitos números de seres infinitamente mais evoluídos que aquele outro? Então todos podemos. Então isso são coisas que a gente tem que vencer na Terra ainda. A idolatria e o sentimento de ódio e de repulsa que a gente sente por nós mesmos e pelos outros, porque isso é tão sério, isso chega em lugares tão particulares que isso você pensa de você e você reflete pro outro. Por que você julga que você é incapaz quando você vê alguém que não é o cara que você idolatra, um outro irmão que tá buscando? Tudo bem, o cara foi muito tortinho da cabeça no passado, o cara só fez presepada, tudo bem, mas o cara tá num processo, você ridiculariza. De maneira direta e indireta, você ridiculariza. Você olha, você faz comentários mentais consigo, que você acha que ninguém tá escutando, mas os espíritos estão bem atentos a todos os seus pensamentos e todos os seus sentimentos. E você tá criando com o que você pensa, com o que você sente sobre aquela pessoa. E você vai criando processos problemáticos de interação com aquela pessoa, de mentalidade. E às vezes até da pessoa se distanciar de você. E você vai falar, nossa, por que o fulano está se distanciando de mim? Né? Ele está captando que você está botando ele para baixo. Que está em contato com você não está sendo bom para ele. Mesmo que ele te ame, mesmo que ele queira estar perto de você. Mas como ele ainda está se fortalecendo no caminho da luz, ele ainda não é, ele está trabalhando para ser. Então ele não pode ter contato com pessoas tão desequilibradas. É o contrário. Sabe quando você tem um vício em uma droga? Quando você tem um vício em uma droga, qual que é a primeira coisa? Corta tudo. Não frequenta mais. Corta essas pessoas. Corta. Quando você tá forte, aí você vai voltar pra vida. Não é que você vai voltar a frequentar esses ambientes. Já não faz mais sentido pra você. Mas você vai sair na rua finalmente. E pode ser que você veja alguém vendendo droga na esquina, pode ser que você veja alguém usando a droga na esquina, e você verá mesmo, que é para ver se você está firme no seu propósito. Mas até que você seja submetido à prova de ver que você está firme no seu propósito, no primeiro momento será sugerido que você dê uma afastadinha de determinadas pessoas, porque o contato com determinadas pessoas, mesmo que você ame muito essa pessoa, mesmo que você queira essa pessoa na sua vida, o contato com determinadas pessoas te estará sendo prejudicial. E você acha que só o fulano pode, sendo que o próprio fulano diz que todo mundo pode. E é justamente porque todo mundo pode que ele está vindo falar.
Porque se só ele pudesse, para que raios ele vai sair das paragens paradisíacas, do astral superior? Para que raios ele ia descer se só ele pode? Percebe que não é um argumento que não se sustenta? Ah, é só Jesus, Jesus é o único. Cara, depende da visão que você tem sobre isso que você tá falando. Ele é ele, eu não sou ele, eu sou eu. Mas é só ele, é o único que pode estar nessa comunhão com o próprio Deus? Não, isso não é verdade. Primeiro ele mesmo disse isso. Mas mesmo se ele não tivesse dito isso, com um pouquinho de observação, com um pouquinho de 1 mais 1 é 2, chegaríamos à conclusão que, cara, o cara desceu de lá para dar esses ensinamentos, né? Então eu posso também, mesmo que ele não tivesse dito. Entendeu? Então, meus queridinhos, é isso. Agradeço a atenção de todos vocês. Tenham isso em mente. Vamos parar de romantizar a bondade, né? Admiremos a bondade onde quer que ela seja presenciada. Vamos sim admirá-la profundamente, com toda a força do nosso coração. Admirá-la, né? Almejá-la na nossa conduta. Mas deixemos de romantizá-la para que a gente não caia em locais de idolatria, em locais de desequilíbrio. A idolatria é irmã gêmea do ódio, tá ali, ó. E a idolatria não acontece só com pessoas, a idolatria acontece com ideias. Quando você é muito fechado numa ideia, você acha que aquilo é daquele jeito e não pode ser de outro jeito, é só aquilo. É a cegueira, é o fanatismo. São trigêmeos, na real. E tem tantos outros gêmeos, se a gente for ver, dessas ideias desequilibradas, distorcidas, distantes do verdadeiro amor, do verdadeiro discernimento. Guarde também, cuide também, para você ser um cidadão melhor. Aguarde o sinal abrir para você, respeite. De grão em grão, a galinha enche o papo. Se você não é capaz de respeitar uma coisa simples como essa, você não respeitará coisas mais complexas. Se você relativiza determinada lei, você relativizará outras leis e outras leis e outras leis. E quando você vê, a gente está vivendo nesse mundo, onde ninguém respeita nada, onde passou do horário de silêncio de escutar música alta, o cara continua escutando, não estando nem aí pro vizinho. Entende? São essas pequenas coisas. Que fazem tanta diferença no bem-estar do convívio da gente. São essas pequeninas coisas que a gente diz que não tem valor e que tem todo valor. Então você deixou o som ligado até mais tarde, você atrapalhou o sono de toda a vizinhança. O pessoal já acordou mal-humorado. Já acordou todo mundo num processo mental louco, de raiva em relação a você. E eles vão externalizar isso para todo mundo que eles encontrarem. E assim, pouco a pouco, um pouquinho, desrespeitando um aqui, desrespeitando outro ali, assim, pouquinho, odiando um, o outro um, e me odiando a mim mesmo, porque eu fazer uma coisa que eu sei que os outros vão me odiar, né, é um auto-ódio imenso, né. É claro que tem coisas e coisas, tem gente que vem falar coisas que precisam ser ditas e esses caras serão odiados, mas serão odiados porque as pessoas não aceitam escutar aquilo que elas precisam escutar. Isso é um caso, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de eu estar realmente sendo uma pessoa detestável. Eu estar sendo alguém detestável. Mesma coisa a questão da academia. Chego lá na academia, vamos revezar o aparelho. Reveza o aparelho. Não preciso esperar o cara pedir. Entende? Questão de senso. Questão de simancol. Eu sei que mais gente vai usar. Para que eu vou ficar mexendo no celular quando eu tô no aparelho? Para que eu vou ficar conversando com a Joaquina quando eu tô no aparelho? Pequenas coisas, entende? Desrespeito aqui, desrespeito ali, desrespeito. Quando vê, a gente tem o quê? Uma guerra acontecendo. Um não respeitou o outro, não respeitou o direito do outro. Aí você não respeita o direito do outro em coisas pequenas, você não respeitará o direito do outro de falar. E quando você já não respeita mais o direito do outro de falar, na verdade, antes disso, você não estava mais respeitando o direito do outro de ser. E de pensar o que ele pensa. E aí você quer começar a castrar o cara nas suas particularidades. Você começa a dar sinais de cala a boca.
você começa a trabalhar sinais e condutas destrutivas, porque na verdade esses pequenos sinais de desrespeito, sabe o que eles denotam? Tentativas de destruição. Porque se eu sou um pedestre, um carro me vê e passa por mim, não estando nem aí que eu sou pedestre, está na minha vez de passar, e o sinal para o pedestre é muito menos tempo do que é para o carro, muito, diga-se de passagem, ele está dizendo assim, eu não ligo se eu te atropelar. Na verdade, você está me atrapalhando. Você me atrapalha, eu não te tolero aqui. Eu não te quero aqui. Eu te odeio. E ele sai, me odeia a mim, odeia você, odeia todo mundo. Entendeu? É a mesma coisa com o carro. Quando o pedestre que tá errado. Eu não tô nem aí se quer a sua vez, é a minha vez, eu quero passar. Você me atrapalha, eu não te quero aqui. Eu queria que você não existisse, porque eu não te tolero. Eu te odeio. Eu odeio você. Esses pequenos sinais de desrespeito, não dando o lugar, o direito do outro de falar num discurso eleitoral, por exemplo, em tantos outros momentos de discussão que a gente eventualmente tenha, inflamados às vezes mais equilibrados, reverberam a realidade da nossa consciência, reverberam o estado da nossa mente, reverberam o nosso estado de consciência interior. É isso que tudo isso está reverberando o tempo inteiro. Porque é o seu momento de falar, eu atropelo você. Eu estou literalmente dizendo que não me interessa pelo que você está dizendo. Eu estou literalmente dizendo que você me atrapalha, que eu não te tolero, que eu te odeio. Eu não queria que você estivesse falando. Eu quero falar sozinho. Eu não te tolero, para mim é intolerável a ideia de alguém pensar diferente de mim. Isso é muito sério, gente. Isso é seríssimo, gente. Quantas guerras santas tivemos em nome de Deus? Gente, é o ápice da demência. Em nome de Deus! Eu te falei pra vocês. Durante o período de Israel, eu vi uma publicação. Eu só não lembro, eu não lembro se era o pessoal de Israel ou se era o pessoal de Hamas, mas eu acho que era o pessoal de Israel, esse vídeo que eu vi. Que eles devolveram lá o ataque, mataram não sei quantos. Né, Adonai, não lembro. Desculpa, a gente sempre confundo a intitulação de Deus, mas assim, era Deus. Por você! Por você! Gente do céu, gente, que vergonha, gente. Olha, às vezes dá vergonha de estar nesse mundo com vocês. Brincadeiras à parte. Isso é muito sério. Isso é perigoso, gente. Isso é seríssimo, cara. Olha o grau da demência, porque não tem um outro, você entende que não tem um nome mais bonito para falar? Já é a demência manifesta. Já é um estado de demência. A pessoa está dementando a luz do dia. A pessoa está dementando a luz do dia. Mas o pior não é isso. O pior é que não era um demente. Eram vários numa roda, sabe? Inflamados, sabe? Histéricos assim. Por você, por você, por você. Eu matei gente por você. Deus. Se você diz que matou gente por um ditador, pelo trevozão lá do inferno, eu vou falar, entendi, agora tá coerente. Agora, você dizer que você tá matando gente em nome de Deus? Não, gente, não façam isso, gente. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Você ser um músico que só canta, só professa lixo, só professa veneno para a alma, veneno para a mente dos espíritos, devastando, destruindo vidas, reconfigurando a mente de um monte de pessoas de mentalidade fraca, criando degenerados para a nova geração. E você vai num programa de televisão para fazer um show de horror, ali dando cor e vida a um show onde só tem o que não presta,
Só tem que não presta. Pornografia pura, se fosse só pornografia, né? É daí pra baixo, né? Daí pra baixo, pornografia pra baixo. E você pega o microfone e fala, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, agradecer a Deus por estar com vocês, e a plateia, Ô, gente, pensa o que vocês fazem, pensa o que vocês estão fazendo antes de colocar o nome de Deus nessa imundície. Pô, eu tô aqui fazendo cenas de sexo explícito com crianças me assistindo, uma coisa nojenta. Não tem palavra para expressar, nojento não classifica. Abjeto, mefistofélico mesmo. E eu pego o microfone e falo, por Deus, em primeiro lugar, vou aqui receber esse prêmio, né? Esse prêmio que as pessoas dizem que vai me qualificar como um grande cidadão, mas na verdade me qualifica como um grande agente das trevas. É isso que devia ser. É isso que devia estar dito. Tô aqui recebendo esse prêmio que me qualifica como um grande agente das trevas, um grande demoníaco que sou, e ofereço isso a Satanás. Aí sim, aí tá legal. Mas não. Pego esse prêmio ilusório que me classifica como uma autoridade nesse mundo de ilusão e ofereço isso ao Deus Altíssimo, de todo Pai, de todo amor. E, gente, amor, hein? Amor, gente, amor! Então, assim, gente, é o ápice da demência. É o ápice. Não falta palavra para descrever. É muita demência. É muita demência. Muito retardamento mental. Numa pessoa só. Só que não é só uma. Se fosse só uma, eu ainda ia falar, graças a Deus é só uma. Mas tá tomado. Tá tomado. Tá tomado, gente. Tá tomado. Quantos agentes das trevas que dizem que são artistas têm ido aos programas de televisão exultantes, receber o prêmio, né, que vai qualificá-lo como um grande músico, um grande arte. Para mim, tá qualificando como um grande agente das trevas encarnado, assim, elite das trevas. Realmente, elite, hein? Não é qualquer Zé Bunda das trevas que faz o que você faz, de fato. Não sei se te digo parabéns, eu sinto muito. Mas assim, e aí o cara vai e fala, nossa, eu sempre dedico que o meu trabalho a Deus. Sempre dedico. Oh, gente, não façam isso, meu Deus. Não façam isso, não. Que vergonha, gente. Que vergonha. Se vocês soubessem que os seres de mundos superiores que estão aí do lado de vocês mesmo, torcendo para vocês voltarem para os caminhos do Senhor. Se vocês soubessem a vergonha que dá, se vocês soubessem o constrangimento do cara, só falta o espírito superior, só quer se retorcer, você não tá falando isso, não tá, sabe assim? O cara fica num jeito, mas não é possível que eu tô vendo isso, cara. E aí os caras, porque você sabe, tem os seres superiores que são ligados a esse mundo, mas tem os outros, os ETs, muito superiores, inclusive números muito mais superiores que do nosso mundo. Eles vêm, né, que muitos vêm em caráter de estudo, fica do lado dos seres superiores do nosso mundo, o extraterrestre evoluidíssimo com o ser superior do nosso mundo. O cara olha, eles fazem assim, eu vou fazer pra vocês como eles fazem. Eles fazem, eu sou o ser extraterrestre, vocês são o mentor evoluído do mundo, da Terra. Aí eles olham assim. Aí o cara que é da Terra faz. Aí ele. Aí o cara. Pra você ver. Sem falar nada. O que ele falou? O que é isso? Aí o ser da Terra fala. Pois é. Triste, né? Vergonha, eu tô ligado a esse mundo, dá até constrangimento. Pois é. É o meu protegido. Aí o cara extraterrestre fala. Hã? É o meu protegido, eu o protegido. Eu protejo ele, tô aqui com ele. Aliás, gente, tô sendo engraçada. Não é que tá protegendo. Estaria protegendo, tô aqui emanando uma mentalidade para ele voltar. Que agora, quem tá com ele são aqueles ali, ó. Aqueles caras ali encapuzados, todos deformados. Que são o quê? Magos negros, feiticeiros das sombras,
entendeu? Que nesse momento, o cara que era o meu protegido até então, agora ele tá nos cuidados dele. Mas eu tô aqui emanando vibração pra ele acordar, pra ver se ele para de falar asneira. E quem sabe, não só para de falar asneira, quem sabe ele até para de fazer bobagem. E aí o extraterrestre fica, tá oferecendo a Deus? É, né? E é triste, né? Seria cômico se não fosse trágico. É trágico. É trágico, gente. Isso é sério. É sério. Meu Deus, quanta cegueira nesse mundo, Senhor. Que o Senhor possa. Que o Senhor, por favor. Que o Senhor possa, não. Que você pode, mas que na luz da sua bondade você esclareça esses irmãos, todos eles. Inclusive a mim também. Inclusive todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados. E do lado de lá também. Para que um mínimo de luz, um mínimo de consciência, de discernimento, de decência toque na consciência humana, impregne a consciência humana desse mundo com a sua consciência divina. E traga, por favor, luz a esse mundo, luz a essas mentes, luz a esses comportamentos, luz a esses espíritos, porque eles estão muito, Pai, distantes de Ti, muitos desconectados da sua verdadeira essência, muito perdidos e distantes do seu caminho, dos Teus desígnios, Pai. Que o Senhor toque tão profundo no íntimo de cada um deles, que eles possam verdadeiramente despertar para a origem de todos nós. Que eles possam relembrar a cada dia mais, com força total, as leis do teu mundo, as leis de quem tu és, que está na consciência de cada um deles, mas infelizmente muito adormecida está. Que eles possam começar a ter discernimento, que eles possam começar a perceber aquilo que eles professam, sobretudo e principalmente o que eles professam em teu nome. Que eles possam ter lucidez e amor, e que eles possam ter principalmente amor próprio quintuplicado, porque à medida que o Senhor for despertando essa humanidade para o que está acontecendo, a vergonha será tão imensurável que muitos quererão, certamente, pôr fim à própria vida. Que o Senhor então os impeça dessa loucura, que o Senhor então os impeça desse equívoco do suicídio e desse equívoco de um suicídio que não é praticado, mas é um suicídio da mente, de ficar emanando energias ruins em relação a si próprio. Que eles possam, principalmente, se perdoarem uns aos outros e através do sucesso que eles conquistaram nesse mundo com a mentira e com a ilusão, que eles possam então se fazer desse público que eles conseguiram, e aí sim agora, esclarecidos e com a cabeça melhorzinha, que eles possam, Pai, a partir daí, aí sim, conduzir todo esse rebanho que esteve com eles unidos no mal, que eles possam conduzir todos esses rebanhos aí sim, para Ti, guiados por aqueles, os verdadeiros líderes espirituais, os verdadeiros líderes desse mundo, os seus enviados verdadeiramente, que eles possam segui-los e seguindo os verdadeiros enviados do Senhor, eles possam conduzir esse rebanho todo que eles corromperam bastante, possam conduzi-los agora num caminho de melhores escolhas, de melhores condutas, no caminho, portanto, do amor universal e da consciência crística manifestada em cada um de nós. Que sejamos sempre cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais conscientes de quem somos, das nossas sombras e também da nossa luz. Que a nossa sombra não nos assuste e que a nossa luz não nos fascine. E que o caos que existe em cada um de nós não nos assombre. Que possamos estar cada dia mais diante de nós mesmos, em totalidade, em equilíbrio, querendo ser melhores. Que assim seja universal, que todos os meus irmãos possam ter uma excelente, maravilhosa, próspera semana, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada a todos e até
o próximo vídeo.